Assim, considere um objeto rígido e suponha que duas forças externas, F1 e F2, atuem cada uma sobre um elemento de massa desse objeto rígido. Não precisamos nos preocupar com os torques das forças internas, porque sabemos que essas forças vão produzir um torque resultante interno igual a zero. Assim, o torque externo sobre esse objeto rígido será o torque devido à força F1 mais o torque devido à força F2. F1 e F2 são forças externas, são forças que, neste exemplo, têm a mesma magnitude, mesma direção e sentidos opostos. Nós dizemos que essas forças F1 e F2 constituem um binário. Elas são uma forma fraca da terceira lei de Newton. Uma forma fraca por quê? Porque elas têm a mesma magnitude, mesma direção e sentidos opostos, mas não estão sobre a mesma linha de ação de força. Se fosse a terceira lei de Newton de forma forte, F1 e F2 teriam a mesma linha de ação. Talvez isso seja novidade para você, fique como curiosidade. Agora, o torque da força F1 em relação ao centro de massa será o braço de alavanca até o centro de massa, que seria o comprimento B dividido por 2, vezes a força F1. Esse torque é positivo, porque essa força em relação ao centro de massa vai provocar uma rotação no sentido anti-horário. O torque devido à força F2 em relação ao centro de massa será igualmente B dividido por 2 vezes a magnitude da força F2. Observe que B sobre 2 é o braço de alavanca tanto de F1 quanto de F2. Mas como a magnitude de F1 é igual à magnitude de F2, o torque sobre a partícula 2 eu posso reescrever como B sobre 2 vezes F1. F1 é igual a F2. Assim, o torque externo será B sobre 2 vezes F1, mais B sobre 2 vezes F1. O torque externo será igual ao produto do braço de alavanca, B, vezes a força F1, ou F2, porque esse par de forças constitui um binário. Você poderia imaginar que esse torque seria zero, mas não o é, porque as duas forças vão provocar uma rotação no mesmo sentido, e no sentido anti-horário. E o torque será simplesmente o produto da distância entre as forças, que é B, vezes a magnitude de uma das forças. Nesse caso, eu escolhi F1, mas poderia ter sido também F2. Vejamos agora se nós calcularmos o binário em relação à extremidade esquerda. O torque externo será novamente torque sobre a partícula 1 mais o torque da partícula 2. Mas o torque sobre a partícula 1 será igual a zero, porque o braço de alavanca em torno desse extremo é igual a zero. O torque da partícula 2 será todo o comprimento B, porque eu estou calculando o torque em relação à extremidade esquerda, vezes a magnitude da força F2. Então, o torque externo novamente será igual a B vezes F1. Aqui fica uma lição. Para um binário, a escolha do eixo de rotação é indiferente. Qualquer ponto ou qualquer eixo de rotação que você escolher para esse binário, o torque será o mesmo. O binário tem várias aplicações e aprendemos que ele é independente do eixo escolhido para a rotação. Você verá em mecânica dos sólidos, por exemplo, que o torque é também chamado de momento da força ou momento fletor. Lá você vai chamar o torque pela letra M, de momento fletor, ou momento da força. Mas o conceito, a definição é a mesma. É o produto do braço da alavanca vezes a força, onde o braço da alavanca é perpendicular à força. No caso do binário, é a distância entre as forças vezes uma das forças. Então, para um dado momento fletor, para um dado torque, conhecido o braço da alavanca, você pode determinar a força. Veja, por exemplo, uma aplicação. Aqui temos dois dentes e sobre ele há um fio conectado a essas presilhas fixas ao dente. Esse fio está em contato com essas presilhas em dois pontos, à esquerda e à direita. E esses pontos de contato resultam em uma força, para cima, do lado direito, e para baixo, no lado esquerdo. Essas forças constituem um binário, e o braço da alavanca é justamente o comprimento dessas presilhas. Neste exemplo, vale 4,5 milímetros. E o torque aplicado, segundo o autor desse artigo, o torque aplicado ao dente é de 3.600 grama-força vezes milímetro. Na legenda da figura ele fala que o cálculo de cada uma das forças que agem sobre cada binário aplicado
pela rigidez do fio de retração, que é este fio preto aqui, aos tubos presos ao primeiro molar, em duas situações. À esquerda pode-se ver o cálculo do binário em um tubo com 4,5 milímetros de comprimento, enquanto à direita observa-se o cálculo em um tubo de 2,5 milímetros de comprimento. Observe que para um mesmo torque aplicado, a força será maior para o tubo que tem menor comprimento. Observe que para o tubo de 4,5 milímetros, a força é igual ao momento fletor, 3.600, dividido por 4,5. A força é de 800 grama-força. Já para o tubo menor, de 2,5 milímetros, para o mesmo momento fletor, a força aplicada é de 1.440 grama-força. Observe que 1.000 grama-força, ou 1 kg-força, equivale a 9,81 newtons. É a força que está sendo aplicada a esse dente aqui. Observe que devido a esse binário aplicado nessa situação aqui, nesse dente, esse dente ele terá uma rotação no sentido anti-horário, tanto para o primeiro dente quanto para o segundo. Em uma outra situação, temos aqui o cálculo das forças produzidas pelo fio ortodôntico, ao controlar a rotação dos molares. Percebe-se que no tubo menor, as forças são mais altas e, portanto, responsáveis por uma maior resistência ao deslizamento. Para um mesmo momento fletor de 1.500 grama-força vezes milímetro, a força nesse dente aqui, com um tubo maior, com um tubo comprimento maior, é de 333 grama-força, enquanto para o tubo menor, a força é de 600 grama-força. Esses fios fletores e o tubo vão provocar, nessa situação, uma rotação do dente no sentido horário.